Paz do Senhor, igreja. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Desde já eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer a irmã Isonilda, as irmãs Maria Martins, a irmã Vilma, como dirigentes do Círculo de Oração, esta oportunidade de trazer aos nossos corações a palavra do Senhor nesta noite. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Vamos falar sobre o tema dentro dessa palavra. Atos, no capítulo 3. Atos, capítulo 3. Uma só carne, irmãos. O óculos também serve para mim. Amém? Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Podemos? Diz assim a palavra de Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir a esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro, pelo que lhe acontecera. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, a tua palavra foi aberta, Pai, e assim cremos que o Senhor já está falando conosco. O que pedimos agora, Pai, te clamamos é que o Senhor abra também os nossos corações. Da porta ao altar, Pai, que os nossos corações possam estar abertos, Pai, a ouvir aquilo que o Senhor quer trazer para os nossos corações nesta noite. E que a tua palavra, Senhor, não só seja ouvida, mas seja colocada em prática. O Senhor seja misericordioso com a minha vida, Pai, e com a tua igreja. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa história na palavra de Deus é muito conhecida da maioria de nós. A palavra de Deus diz que esse homem, que era coxo de nascença, quer dizer, desde o ventre, a palavra de Deus diz desde o ventre, e quando você vai lendo o livro de Atos um pouco mais à frente, lá no capítulo 4 de Atos, no versículo 22, diz que ele tinha mais de 40 anos. Ele tinha mais de 40 anos. Então, como ele estava ali, como ele nasceu coxo, então havia mais de 40 anos que aquele homem estava naquela situação, porque esse episódio, essa história aconteceu quando ele tinha mais de 40 anos. E aquele homem, naquela época, não tinha os recursos que nós temos hoje. Ele não tinha. Ele estava ali, parado, à porta do templo, uma das portas, porque tinha muitas portas naquele templo. Provavelmente, os estudiosos dizem que era a porta das mulheres, que era a porta perto do pátio, que ele ficava, e muitos mendigos, muitas pessoas se juntavam ali para pedir. E era um templo muito grande. Então havia uma multidão, sempre multidão de pessoas chegando para as orações, e também muitas pessoas ali que se aproveitavam dos judeus que iam orar e ficavam ali pedindo. Aquele homem, naquela época, ele era considerado como se tivesse uma maldição, como se ele fosse amaldiçoado.
porque ele tinha, teoricamente, um defeito. Então, ele vivia à margem da sociedade. Ele não podia participar de nada. Pensa você comigo, aquele homem, quando criança, ele não brincava com as outras crianças, irmã Lourdes. Ele nunca brincou com as outras crianças. Provavelmente ele não foi à escola. Provavelmente ele não foi ensinado. Ele não foi ensinado naquilo que todas as outras crianças foram ensinadas. Ele não tinha um trabalho, ele não aprendeu um ofício, ele não tinha uma profissão. Provavelmente ele não se casou. E ele via todas as pessoas que passavam na vida dele todos os dias, durante mais de 40 anos, não sei quantos anos ali que ele estava ali pedindo naquele lugar, mas durante todo esse tempo ele via todas as pessoas. Provavelmente ele olhava para as crianças e ficava olhando, eu queria pular como essa criança, eu queria poder fazer como essa criança. Às vezes ele olhava para as mulheres e falava assim, eu queria me casar, eu queria ter tido essa oportunidade, eu queria poder ter isso na minha vida. Às vezes ele desejava aquelas situações, mas ele tinha necessidades especiais e ele não podia, ele nunca pôde. A vida dele não mudava, irmã Rejane. A vida dele era sempre do mesmo jeito. Todos os dias ele vivia a mesma situação. E ele não tinha nem perspectiva. Porque ele se acostumava tanto, ele se acostumou tanto com aquela forma de vida, que no dia seguinte era a mesma coisa, no outro dia também, e a vida dele era pedir. Provavelmente porque ele tinha necessidades de comer. Se ele estava lá pedindo, que é porque ele era pobre, ele era necessitado, ele não tinha uma família para estar lhe sustentando, ou se tivesse, talvez os familiares não quisessem, porque ele tinha um problema físico, que era considerado algo muito sério naquela época. E ele ficava fora do templo, ele ficava à margem, ele era desprezado, ele não podia fazer parte daquilo que todo mundo fazia parte. Ele estava ali. E aquele dia era mais um dia na vida dele. Mais um dia que ele pedia, e provavelmente, como muitos que cada um de nós aqui, às vezes, vemos nas ruas pedindo. Às vezes as pessoas nos pedem alguma coisa e nós não olhamos para a pessoa, e às vezes a pessoa também não olha para nós. Às vezes as pessoas simplesmente estendem as mãos, às vezes a pessoa coloca um objeto, coloca um chapéu para que você coloque um donativo, uma esmola, alguma coisa que você possa dar. Às vezes alguém, até que nem é uma esmola, mas está te entregando um papel no sinal, você nem olha para aquela pessoa. Você pega o papel, às vezes você nem pega, às vezes você fecha a janela do carro ali, ou às vezes você passa direto por aquela pessoa, você nem pega aquele papel. E a pessoa também faz aquilo de forma automática. E assim era aquele homem. Não era diferente do que hoje nós vemos muito. Era assim. Mas naquele dia aconteceu algo diferente. Naquele dia aconteceu algo diferente. Sempre tem um dia na nossa vida que pode acontecer algo diferente. Nós precisamos esperar por esse dia de acontecer algo diferente na nossa vida. Os judeus tinham um costume, era um costume judaico de orar 3 vezes ao dia. Eles oravam às 9, ao meio-dia e às 15 horas no templo. E os judeus convertidos, os cristãos, os gentios convertidos, assim como Pedro e João, também ainda nesse momento aqui de nós vamos percebendo que nesse momento eles ainda guardavam alguns ritos, algumas tradições, alguns costumes judaicos. E Pedro, João, discípulos de Jesus, participantes, representantes do reino de Deus, foram ali no templo orar. E pensa você comigo que diante de uma multidão, entre muitas pessoas que estavam indo ao templo naquele dia, naquele momento, naquela mesma hora, e muitas pessoas que estavam ali pedindo, muitas pessoas que precisavam como aquele homem, que a Bíblia não diz, a Bíblia diz que ele era coxo de nascença, mas não diz exatamente se ele não tinha, né, a metade das 2 pernas ou metade de alguma perna, mas ele tinha uma deficiência que o impedia de andar, que o impedia de se equilibrar. Ele não tinha como ficar em pé. Então alguém o pegava e o colocava ali para que ele pedisse todos os dias, para que ele pedisse esmolas. E naquele dia Pedro e João foram à sinagoga. Naquele dia eles foram ao templo orar.
E dentre tantas pessoas, dentre uma multidão, dentre tantas pessoas que pediram, aqueles homens enxergaram aquele coxo. Eles viram aquele coxo. Eles viram aquele homem. E Pedro e João, como nós, como cada um de nós aqui nesta noite, eram cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Você é um cidadão do céu, irmão Marcelo. Você é uma cidadã do céu, irmã Mari. A nossa terra não é aqui. Coloca de uma vez por todas na sua cabeça. O céu não é só um lugar para onde nós vamos. O céu é um lugar de onde nós viemos. E para onde nós vamos voltar é a nossa casa. Nós somos de lá. Nós somos de lá. E Pedro e João haviam andado com o mestre durante 3 anos. E durante aquele período em que eles andaram com Jesus, eles aprenderam essa oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqueles homens aprenderam, andando com Jesus, que além de ser cidadãos dos céus, eram representantes do reino de Deus na terra. Eles representavam o reino de Deus na terra. Representaram o reino de Deus na terra. Assim como o Rômulo falou aqui, o reino de Deus é o governo de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. E Pedro e João, depois de terem passado, depois de terem sido convertidos ao Senhor Jesus Cristo, agora eram representantes desse reino. Um reino governado por Jesus Cristo, que é o rei desse reino. Um reino em que nós também somos representantes dele. E assim, quando eles olharam para aquele homem, quando eles viram aquele homem no meio de uma multidão, eles olharam para aquele homem como sendo uns 2 representantes do reino de Deus, como homens que estavam na direção do Espírito Santo, como homens que estavam fazendo a vontade de Deus, como homens que estavam sendo cidadãos dos céus aqui nesta terra, que sabem que não são daqui, mas sabem que tem uma missão aqui nesta terra. E quando eles chegaram, a palavra de Deus diz que ele aqui, o coxo, o homem que estava pedindo esmolas, ele viu Pedro e João que iam entrando no templo, e ele pediu para eles que lhe dessem uma esmola. Ele pediu a eles como ele pedia a qualquer um. De repente ele só estendeu a mão e disse: me dá qualquer coisa aí, me dá uma esmola aí, me dá algo aí, me dá qualquer coisa. Só que Pedro, com João ao lado dele, a Bíblia diz que ele fitou os olhos nele. A palavra de Deus diz que Pedro olhou para ele de forma profunda. Fitar os olhos é você fixar os olhos naquela pessoa. Olhou olho no olho dele. E como aquele homem provavelmente poderia estar só estendendo a mão, Pedro disse para ele assim: olha para nós. Pedro chamou a atenção dele. Se você que está aí, olha para nós. Não foi um ato qualquer. Não foi um ato qualquer. E a Bíblia diz que ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. Alguma coisa. Irmãos, e aqui eu quero te deixar uma primeira lição. Nós somos representantes do reino de Deus. Fazemos parte de um governo celestial, um governo de Jesus Cristo. Nós podemos dizer como igreja e como pessoa, como cidadão do céu: olha para nós. Em que momento dessa vida tão difícil, um momento de pandemia, um momento de tristeza, um momento de luto, um momento de dor, um momento de perdas, como é que estamos nós, cidadãos dos céus, representantes do reino de Deus? Você pode dizer: olha para mim. Olha para mim, eu sou representante do reino de Deus aqui nessa terra. Eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você que está passando dor. Eu tenho algo para você. Você pode olhar para mim. Você pode olhar para a minha vida. Você pode olhar para o meu casamento. Você pode olhar para o meu relacionamento com meus filhos. Você pode olhar para mim no meu trabalho. Você pode olhar para mim como mãe, como pai, como esposa, como filho. Você pode olhar para mim. Olha para mim.
Porque Pedro disse para ele assim: olha para nós, olha para nós. Porque neste momento em que estamos vivendo e vamos viver provavelmente coisas muito mais dolorosas na nossa vida aqui nessa terra, porque é essa palavra que diz: é preciso que os cidadãos dos céus, que o representante do reino nessa terra possa dizer: olha para mim. Olha para mim, você pode olhar para mim, você pode olhar para essa igreja, você pode olhar para esse povo, porque nós somos um povo de Deus, porque nós fazemos parte do reino de Deus, porque nós somos cidadãos dos céus. E aquele homem olhou para eles, e a Bíblia diz que ele estava esperando receber alguma coisa. Ele estava esperando receber alguma coisa. Ele esperava receber alguma coisa. E muitas vezes nós achamos, principalmente como igreja, como povo, e às vezes como pessoas: eu não posso dar nada para ninguém. Eu não posso dar nada para ninguém, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, eu não tenho instrução, eu não tenho como ensinar ninguém. Às vezes nós como igreja, a nossa igreja precisava fazer grandes projetos, grandes obras, mas nós não temos dinheiro, nós não temos estrutura, às vezes não temos estratégias. E às vezes nós caímos nesse pensamento. Mas Pedro disse para eles assim, e disse Pedro, ele estava esperando receber alguma coisa. Aquele homem tinha uma expectativa naquele momento. Às vezes, aquilo que ele não tinha há anos, naquele momento, quando ele olhou para Pedro, a palavra diz que ele estava esperando receber alguma coisa. Talvez depois de muitos anos, ele criou uma expectativa, ele criou uma esperança. Ele estava esperando algo. E Pedro disse a ele assim: eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Porque naquela época os cristãos viviam daquilo que era comum. Eles repartiam, eles dividiam tudo. Então provavelmente Pedro não tinha dinheiro naquele momento mesmo. Ele não tinha. Falou para ele: eu não tenho dinheiro. E talvez por alguns segundos aquele homem tenha se entristecido. Mas ele disse para ele: o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Sabe que às vezes nós ficamos pensando que não temos recurso. Qual foi a última vez que você deu Jesus para alguém? Você é um cidadão do céu, você é participante do reino. E esse reino tem um dono e tem um governo que é Jesus Cristo Nazareno. Talvez você não tenha muito dinheiro, talvez você não tenha muito recurso, mas você tem Jesus Cristo, o Nazareno. Esse Jesus nós podemos dar para todo mundo. Esse Jesus é para dividir com todo mundo. O reino dele não acaba, não tem fim. O dinheiro acaba, o recurso acaba, a estrutura acaba, a estratégia acaba. Jesus não acaba. Você, cidadão do céu, somos representantes do reino de Deus. Venha o teu reino na minha vida, é dar Jesus o Nazareno para aquele que está precisando. Para todos nós, para mim, para cada um de vocês, para todos que estão aqui, para aqueles que estão lá fora. Nós podemos dar Jesus. Nós podemos dar Jesus. A maior necessidade daquele homem não era o dinheiro. Não era o dinheiro, não era a esmola. Ele fazia porque ele estava acostumado a fazer, ele não tinha perspectiva nenhuma de vida mais. Mas a maior necessidade daquele homem era a salvação da sua alma e a cura do seu corpo. Eram as maiores necessidades. E ele encontrou dois representantes de Deus que pudessem dar Jesus para ele naquele momento. E era de Jesus que ele precisava. E Pedro não só deu Jesus. Não só deu Jesus àquele homem, mas Pedro também, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou
E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Ele deu Jesus para ele. Mas sabe o que ele fez mais, irmão Cláudio? Ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão. É isso que um representante do reino faz. Representante do reino diz assim: olha aqui no meu olho. Olha para mim. Eu posso te ajudar. Eu posso te socorrer. Eu tenho Jesus para você. Eu tenho uma palavra de vida. Eu tenho uma palavra de vitória. Eu tenho uma palavra de conforto. Eu tenho uma palavra de consolo para a sua vida. Mas o representante do reino também é aquele que estende a mão. É aquele que estende a mão. Fala assim: ó, eu tenho Jesus para a sua vida, mas eu quero te levantar. Vem aqui. Vem aqui, eu quero te ajudar. Porque a palavra diz que ele tomou pela mão direita e o levantou. Quantos de nós fomos levantados por muitos de nossos irmãos? Quantos nós aqui? Qual a história que você lembra da sua vida, que um dia Deus mandou um cidadão do céu lá na sua casa, pelo telefone, por uma oração, por um consolo, por um conforto, te levantar do chão? Te levantar do chão. É assim que nós, cidadãos do céu, somos. Cidadãos do céu somos. Nós somos exemplo para que alguém olhe para a nossa vida. Nós entregamos Jesus para as pessoas, porque às vezes, e mesmo que tenha ouro e prata, não serve, porque Jesus é tudo que a humanidade precisa, e é tudo que nós precisamos. Mas nós tomamos pela mão, nós ajudamos na caminhada. Aquele homem, quando recebeu aquele milagre, você pensa comigo, Leiane, ele não sabia o que era andar. Ele não sabia. Ele nunca tinha andado. Ele nunca tinha tido aquela experiência na vida dele. Aí chega um homem e fala para ele assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia como começar. Ele não sabia. Pedro foi lá e falou assim: vem aqui, eu vou te ajudar. Vou te tomar pela sua mão. Eu vou te ajudar a começar a andar. É assim que faz. Colocou ele de pé, levantou ele. Às vezes nós precisamos disso. Precisamos disso. E às vezes nós somos os instrumentos de Deus para fazer isso. Para colocar alguém de pé, amém? Aleluia, Deus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Mas eu queria te dizer também que Pedro nem sempre foi assim. Pedro nem sempre foi esse cidadão aqui. Pedro nem sempre foi esse homem transformado, cheio do Espírito Santo. Pedro também precisou ser convertido ao Senhor. Pedro também precisou se arrepender. Jesus orou pela conversão de Pedro. Pedro era agressivo. Pedro queria fazer as coisas do próprio entendimento. Pedro não esperava a vontade de Deus. Pedro mentiu, Pedro traiu. Como todos nós. Todos nós. Sabe por quê? Porque Pedro e João um dia também foram coxos, assim como aquele homem. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente. Porque lhes faltava algo. Porque lhes faltava o equilíbrio, porque não conseguiam ficar de pé na sua alma. Pedro um dia foi assim. Um dia todos nós fomos assim. Todos nós fomos assim. E às vezes acontece conosco de visitarmos a nossa velha natureza. Ou você acha que com Pedro e João não acontecia? Claro que acontecia. É claro que acontecia. Só vamos ficar livres da nossa velha natureza, dessa natureza pecaminosa, quando formos glorificados e formos morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, mesmo sendo cidadãos dos céus, nós fomos contaminados pelo pecado e a nossa luta é diária. A nossa luta é diária. É por isso que a sua oração todos os dias precisa ser: venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
Seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade. Porque quando você pede o reino de Deus na sua vida, você está pedindo o governo de Deus, a vontade de Deus, a vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável para a sua vida. E essa vontade de Deus é que te mantém longe do pecado. Essa vontade de Deus é que te enche do Espírito Santo. Essa vontade de Deus é que te leva a levar Jesus Cristo à humanidade. Essa vontade de Deus é que te faz ser um cidadão dos céus. E existem 2 pontos. A palavra de Deus diz, em Mateus 4,17, quando Jesus, logo após ser tentado pelo diabo, ter sido levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele saiu pregando, e a mensagem que Jesus pregava, irmã Vanusa, era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus, quando se encontrou com Nicodemos, em João, no capítulo 3, ele disse: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí eu te falo que se por algum momento nessa caminhada você se distraiu, ou você desanimou, ou você está em dúvida, hoje é momento de arrependimento também. Hoje também é momento de transformação. Hoje também é momento que você pode pedir de novo o reino de Deus na sua vida. Você que já está aqui dentro, você que já está aqui congregando há anos, caminhando na sua vida cristã, mas às vezes você está igual aquele homem, nada muda na sua vida, nada acontece na sua vida. Você não cresce espiritualmente, a sua vida não sai do lugar. Você continua como estava 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, nada muda na sua vida. Eu quero te dizer, faça essa oração: venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade na minha vida. É tempo de arrependimento, é tempo de clamar por transformação, é tempo de você querer que alguém olhe para você e veja em você a vontade de ser diferente. Seja aquele que inspire, seja aquele que provoque no outro a vontade de ser diferente, a vontade de mudar, a vontade de andar com Cristo, a vontade de ser cidadão dos céus, a vontade de ter o reino de Deus dentro do seu coração. Nós podemos levar Jesus o Nazareno. Nós podemos dizer para essa humanidade que está aí fora, olhar para nós. Mas é tempo também de que nós, como igreja, nos arrependamos e clamemos por transformação, clamemos pelo novo nascimento, clamemos por uma novidade da nossa vida, aquilo que nunca muda. Isso não tem jeito de mudar, esse casamento não muda, esse marido não muda, essa esposa não muda, esse filho não muda. Muda sim, porque a partir do momento que Jesus entra, muda, tem jeito de mudar sim. Ele é a nossa razão, Ele é a razão da nossa esperança, Ele é a nossa bendita esperança. E é sobre o governo dEle que nós devemos ficar. É sobre o governo de Cristo que nós devemos estar. Põe o seu casamento no governo de Jesus, põe os seus filhos no governo de Jesus, põe a sua vida no governo de Jesus, põe o seu negócio, põe as suas finanças, põe o seu trabalho no governo de Jesus. E diz para Ele: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. É a oração que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Que nessa noite você possa fazer essa oração. Que nessa noite você faça essa oração. Que você clame ao Senhor por transformação. Se em algum momento da sua caminhada você se distraiu, que você clame ao Senhor pela transformação. Para que você faça novamente parte deste reino. Deste reino de quem tem a mente de Cristo, quem é cidadão dos céus, quem é representante do reino de Deus nesta terra, pode ser transformado e produzir transformações, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que às vezes a dor nos angustie, a solidão, a tristeza, o pecado.
É Jesus o Nazareno que nós precisamos. Pedro deu Jesus para aqueles homens, para aquele homem. É de Jesus que nós precisamos para mudar a nossa história. Jesus não é simplesmente um profeta. Ele é o rei, ele é o dono do reino. É o reino de quem você representa. É o reino de onde nós somos cidadãos. É ele que nós representamos. É o que eu quero desejar para a igreja nesta noite. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.